a esse texto. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus. Obrigado pela Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, para que eu possa falar somente o que Tu queres, ó Pai. E que o Teu povo, Senhor Deus, esteja atento, Senhor Deus, à Tua palavra. Eu te peço, Senhor Deus, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui. Meus irmãos, essa palavra, ela faz parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. O Sermão do Monte é um ensinamento profundo de Jesus ao seu povo. Esse Sermão do Monte, eu vou falar um pouquinho sobre o local onde foi feito o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele foi feito numa região chamada Galileia. Na Galileia, Jesus começou o seu ministério. E a Galileia era uma região onde havia o mar próximo à Galileia. E Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando as coisas pertinentes ao reino de Deus, e ali que ele começou a chamar os seus primeiros discípulos. Ele chamou Pedro e André, depois ele chamou Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. E foi naquele lugar, numa cidade, com um mar ao fundo, com o mar próximo, tanto que nessa cidade havia mar, que foi ali que que Pedro e André, Tiago e João eram filhos de pescadores. Então, o cenário do Sermão do Monte provavelmente é um monte, porque é o Sermão do Monte. Não era um monte muito árido, mas acredito que havia vista para o mar também. Então ali é o seguinte, tudo de bom, um monte, onde não era um monte muito árido, deveria haver alguma vegetação, vista para o mar, se o lugar que Jesus escolheu tinha vista para o mar, ok, vista para o mar, e o próprio Jesus ensinando o reino de Deus. Eu queria estar lá, simples, eu queria estar lá. E isso foi logo no começo do ministério de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, que assim que o povo de Israel saiu do Egito, Deus também falou com o povo de Israel em um outro monte. 3 meses depois que o povo de Israel saiu do Egito, o próprio Deus, assim como o próprio Deus, Jesus, falou com as pessoas no monte, o próprio Deus falou com o povo de Israel em outro monte, só que foi no Monte Sinai. Mas o Monte Sinai era completamente diferente do Monte das Bem-aventuranças. O Monte Sinai, Deus falou o seguinte para Moisés, suba você no monte, e eu falarei contigo. E ninguém toque no monte. Aquele que tocar no monte, morrerá. O povo ficou embaixo, sem poder tocar no monte. Nem um homem, nem uma mulher, nem um animal poderia tocar no monte, senão morreria. E Deus desceu sobre o monte e falou com Moisés no monte. Sabe o que aconteceu com o monte? O monte tremia, o monte fumegava. E Jesus fez diferente. Deus faz como Ele quer. Ele é soberano. Jesus faz como Ele quer, Ele é soberano. E Jesus ensinou lá no Sermão do Monte. O Monte das Bem-aventuranças. Um lugar que provavelmente foi feito um sermão com vistas para o mar. Eu lá. Vou falar uma coisa para você.
Quando Jesus ressuscitou, Tomé falou para ele: se eu não tocar o meu dedo em Jesus, em alguns lugares eu não crerei. Jesus voltou, se apresentou de novo aos discípulos e falou para Tomé: eis aqui, põe o teu dedo nos meus cravos. O que Tomé falou? Senhor meu e Deus meu. Ele provavelmente caiu de joelhos e ele falou assim: por que você me vê, crê? Por que você me vê aqui agora, você crê, Tomé? Bem-aventurados aqueles que não vão ver, aqueles que não estarão como você me vendo aqui, nesse momento, mas irão crer no meu nome. Meu irmão, você está convidado a participar do Sermão do Monte hoje, porque você crê no reino de Deus. Nós cremos no reino de Deus. Você está convidado a participar do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte fala o seguinte, põe lá no 24. Está no 24? Não. É 7:24. Tá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse aqui é o último subassunto que Jesus falou no Sermão do Monte. Porque aqui já está no capítulo 7, versículo 24. E depois disso, a única coisa que a Bíblia diz é o seguinte, que Jesus finalizou o Sermão do Monte. Essas são as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte. E Jesus fala sobre o fundamento de uma casa. Quando falamos de casa, o que nos lembra? A nossa casa. Porque Jesus compara uma pessoa que edifica uma casa. Por exemplo, como é a sua casa? Alex, qual é a cor da sua casa por dentro? Ele não sabe, foi perguntar para a Priscila. Ele não sabe, foi perguntar para a Priscila. Priscila, cinza. Priscila, qual é a parte da sua casa que você mais gosta? Todas. A sala, né? Gente, a nossa casa é muito especial. A nossa casa é aquele lugar que nós somos nós mesmos. Eu sei que para você vir à igreja, não pode vir de roupa furada, pode? Mas na sua casa pode, não pode? Na sua casa você pode colocar uma roupa furada. Na igreja você não pode vir de meia furada não, sabia? Embora esteja, mas na sua casa, Alain usa bastante meia furada na casa dele. Ou seja, a nossa casa é o lugar que nós somos nós mesmos. É a nossa essência, é aquilo ali. A nossa casa é quando a gente chega do trabalho ou da escola e a gente fala, poxa, que bom estar na minha casa, vou tomar um banho e vou descansar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estou de um jeito, eu já tenho 55 anos, que às vezes eu estou em casa e falo assim, poxa, eu estou doido para dar uma volta. Aí eu saio. Quando eu estou na rua, eu estou doido para voltar para casa. Ai, que vontade de voltar para casa. Por quê? Porque a nossa casa muitas vezes eu vou ali na Taquara, aquela confusão para lá, para cá. Ai, a minha casa estava tão bom lá, descansando. A nossa casa é a nossa casa, né, gente? A nossa casa, ela precisa ter uma boa estrutura para nos proteger da chuva, para nos proteger do sol, para que um bom local para que a gente possa dormir, uma boa cozinha para que a gente possa preparar a nossa comida. Lá em casa, quando eu fiz a minha casa, eu fiz uma casa pequena. Aí a cozinha era pequenininha, 3x3. E na cozinha, além de ter a cozinha pequenininha, 3x3, a gente tinha que fazer a comida e comer lá. Realizei um sonho. Aumentei a casa. Derrubei a parede da cozinha e fiz uma copa. Ou seja, eu fico sentado na copa, aí eu vou apanhar. E Fernanda fica cozinhando, eu fico vendo ela cozinhar. A minha esposa fica cozinhando, eu vendo ela cozinhar. Minha esposa, o cheiro tá bom. Será que essa comida vai ficar boa? Tá demorando. Aí ela.
Ou seja, eu consegui fazer uma copa e tem aquela parede no meio assim, aquilo ali é muito legal, né? Que coloca, a gente fica vendo o que vai acontecer ali naquele mistério, né? Eu agora estou com um novo projeto na minha casa. Eu inventei um novo projeto. Meu projeto na minha casa, eu tenho vários projetos. Glória a Deus, nós precisamos ter projetos. Mas o projeto que eu tenho hoje na minha casa mudou agora que eu vi. Vou falar uma coisa que está mudando. Ela vai ficar sentada e eu vou... Meu novo projeto é fazer bolo. Eu inventei de fazer bolo. E olha que está dando certo. Já fiz um bolo de farinha de trigo, deu certo, com café, e um bolo de fubá com goiabada. Ficou perfeito. Bolo de fubá. E esse projeto continuará. Por quê? Gente, é a nossa casa. E a Bíblia fala que Jesus disse que todo aquele homem que é prudente, ele vai construir uma casa. E vai construir uma casa sobre a rocha. Betinho, peraí. Você construiu sua casa? Sim, construí. Foi eu e meu pai. Construímos a casa inteira. Primeira vez que eu comecei a fazer, no primeiro dia, eu dei uma martelada no dedo, que eu quase arranquei o dedo fora. Mas eu não parei. Eu tinha muita força, vitalidade. E eu falei, nem que seja sem um dedo eu vou fazer essa casa. E fiz. Mas muita gente pode estar pensando assim, Betinho, eu não fiz minha casa. Betinho, eu moro numa casa alugada. Betinho, eu comprei minha casa. Betinho, eu sou uma senhora, eu sou uma mulher, eu não faço casa, embora existem muitas mulheres que agora fazem casa. Eu vou te dar uma notícia. Você vai construir uma casa também. Talvez não uma casa terrena, mas você vai construir uma casa espiritual diante de Deus. E aí, sobre essa casa espiritual é que nós vamos falar hoje. Uma casa espiritual. E aqui ninguém vai fugir. Todo mundo vai ter que fazer. Ninguém vai fugir de fazer uma casa espiritual diante de Deus. E o ideal é que essa casa seja sobre a rocha. No livro de Mateus, capítulo 24, não fala muito sobre as etapas de uma construção. Mas em Lucas 6, 46 a 49 fala, põe aí, Lucas 6, 46. A primeira etapa de uma casa é um alicerce. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Continua, vira, passa para o outro, por favor. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Até aí. Esse homem, ele construiu, abriu profunda vala e lançou um alicerce sobre a rocha. A primeira coisa que nós temos que fazer para construir a nossa casa espiritual diante de Deus é cavar e construir um alicerce. Meu irmão, minha irmã, é necessário cavar e construir um alicerce sobre a rocha. Isso é a nossa fé. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, veio ao mundo, obedeceu ao Pai, se esvaziou de si mesmo e morreu na cruz pelos nossos pecados, para que cada um de nós fôssemos salvos por Ele, fôssemos resgatados por Ele e fôssemos lavados e remidos no seu sangue. Essa é a fé que nos conduz a Deus, e essa é a fé que nos firma no Evangelho de Deus. Esse é o alicerce que é firmado na rocha, a fé em Cristo. Todos nós temos que ter fé em Cristo, que a fé é que nos faz crer que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos nossos pecados. Betinho, a Bíblia também fala sobre uma rocha. Isso aqui está afirmado, fala sobre uma rocha. Eu já falei sobre alicerce e fala sobre uma rocha. Eu sei, Betinho, que a nossa fé é aquilo que nos conduz a Deus, através da obra que Jesus fez na cruz. Mas Jesus é a rocha. Que tipo de rocha é essa? Jesus é a rocha.
Põe aí 1 Pedro 2, 4. Jesus é a rocha, e todo aquele que construir a sua casa sob a rocha é considerado um homem sensato. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Paz. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que descreem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Até aqui. Jesus é a rocha. Betinho, Jesus é a rocha? É. Tudo que há nesse mundo, lá no Japão, lá na Coreia, lá na Argentina, lá na Etiópia, em todos os lugares desse mundo, Jesus é a rocha. Por que Jesus é a rocha? Porque o que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez nesse mundo, obedecendo a Deus, vindo aqui como Salvador, se esvaziando, se entregando na cruz, é o que mais importante aconteceu nesse mundo, em todas as gerações. Tudo o que há de bom em todos os lugares desse mundo está em Cristo. O nascer de uma criança está em Cristo. O abraço de uma pessoa em outra está em Cristo. As pessoas se entenderem está em Cristo. A paz que existe em muitas famílias está em Cristo. A união que existe em algumas pessoas está em Cristo. O entendimento na família está em Cristo. Tudo que você perceber nesse mundo que é bom, agradável, correto, de entendimento, é obra de Cristo. Eu não estou conseguindo ser claro, né? Mas eu vou ser claro. Se tirar a obra de Cristo desse mundo, se tirar o que Jesus fez na cruz pela humanidade, por cada um de nós, sabe o que vai sobrar nesse mundo? Em todos os lugares desse mundo, em todos os países, não vai sobrar nada, só vai sobrar trevas, briga, discussão, morte, derrota. A obra de Cristo, Ele é a rocha, Ele sustenta tudo o que acontece nesse mundo. Se não tivesse Jesus nesse mundo, o mundo já estaria acabado. Ele é a rocha, Ele é a luz, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão, Ele é tudo para esse mundo. Sem Jesus, toda a humanidade já estaria perdida. Eu só consegui entender isso quando o Senhor me falou: tira o que Jesus fez no mundo, tira o que Jesus veio para fazer nesse mundo, para você ver o que sobra aqui. Não sobra nada, nada. Tudo que é coerente, tudo que é plausível, tudo que é agradável, tudo que é conforto, tudo que é verdade está em Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus. Oh Senhor, eu queria que o Teu povo entendesse tanto isso, Senhor Deus. Sem a Tua presença nesse mundo, Pai, tudo está acabado. Oh Senhor, obrigado, Deus, por Tu ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque nós reconhecemos, Senhor Deus, que sem a Tua presença, Senhor Deus, isso tudo acaba. Vamos continuar aqui
sabendo que Cristo é a rocha e que não há outra. Vamos edificar a nossa casa na rocha que é Cristo. Construir uma vida espiritual que agrade a Deus. A palavra de Deus diz no Sermão do Monte: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, está construindo uma casa na rocha. O pior é que agora dá uma complicadinha, né? Porque enquanto estava na obra que Cristo fez, glória a Deus, Ele já fez. Agora, cabe um pouquinho a nós. Temos que ouvir e praticar. Precisamos ter perseverança e profundidade nas coisas de Deus. Buscar as coisas que são do alto. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são da terra. Passa. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que compõe uma casa espiritual que agrada a Deus? A primeira, o alicerce, é a fé, como eu já falei. A primeira não. A primeira é a rocha, que é Cristo. A segunda é a fé, como eu já falei. E eu quero falar de uma coisa que compõe essa casa espiritual, meu irmão e minha irmã. A oração. A oração compõe uma vida espiritual. A oração é fundamental. Fundamental para uma vida espiritual e para uma casa edificada na rocha. No próprio Sermão do Monte, Jesus disse, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. A Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. A oração é uma coisa maravilhosa. A oração é eu falando com o próprio Deus. Você já imaginou isso? Sabe quem é Deus? Deus é aquele que criou o mundo todo. E eu posso dobrar o meu joelho, eu posso curvar minha cabeça e vou falar com Deus. Quando eu vou trabalhar, eu pego o BRT. E eu fico assim, olhando ali na Transolímpica, assim: Senhor, Tu fez essas coisas todas, esses montes todos, esse céu todo. E quando eu falo contigo, Tu me ouve. Eu sou tão pequenininho. E o Espírito Santo fala no meu coração assim: Ele te ouve. Ele te ouve. Mas Senhor, Tu fez o mar. Tu chama as estrelas pelo nome. Tu é o Todo-Poderoso. E Tu ouve a minha oração. O Espírito Santo falou assim: Ele ouve. Fala que Ele ouve. Fala que Ele ouve a tua oração. E Ele diz: peçam, e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Essa parte do Sermão do Monte, nós conversamos um pouquinho sobre ela na terça-feira, sobre buscar, bater,
essa palavra que está escrita aqui. E eu estava lá no meu quartinho, estudando sobre a palavra de Deus. E eu comecei, Senhor, eu preciso entender isso aqui, porque eu preciso falar para o teu povo o que significa isso aqui. E eu comecei a estudar. Senhor, o que é isso aqui? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Senhor, eu tenho que entender isso para falar para o teu povo. Eu tenho que entender isso para explicar para o teu povo o que é isso. Peçam, batam. E eu comecei, eu vou desmembrar isso aqui até o fim. E vou falar para o povo de Deus o que é isso aqui. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus falou comigo. Ele falou comigo claramente. E o Espírito Santo falou assim: pare. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Ele: vai orar. Eu não quero que você explique para o meu povo o que é isso. Eu quero que o meu povo me busque. Eu quero que você me busque. E que eu explique a você o que é pedir, o que é bater e o que é buscar e me encontrar. Só entende isso aqui quem busca. E o Senhor falou assim: o que adianta você explicar, se você conseguir entender, se eu não te der? Fala para o meu povo, que eu vou dizer para ele o que é buscar, o que é pedir, o que é bater, o que é encontrar. Mas aquele que me busca, aquele que bate. Eu falei: Senhor, é assim que tu queres? Ele é, porque eu sou o Senhor. E quem me busca, eu ensino. Quem bate, eu abro a porta. Sou eu que abro, meu servo. Lá no seu quarto, lá no seu secreto, lá no quarto de oração. Isso é construir uma casa firmada na rocha. E quando vier a luta, essa casa vai estar firmada na rocha. Mas por quê? Tem intimidade com Deus. Porque tem intimidade com Deus. Isso é maravilhoso demais, meu irmão. Não deixe passar. Busque a Deus. Sabe, a falta de equilíbrio, ela some. Sabe, o medo, ele foge. Sabe, aquele medo que você está sentindo, sabe, aquela incerteza, ela foge. Por quê? Porque está aos pés do Senhor. E o Senhor faz tudo fugir. A oração está falando com o Deus vivo, e o Deus vivo vai te dar vitória em nome de Jesus. Uma outra coisa importante para construir uma casa firmada na rocha é ler a Bíblia. Põe aí, 2 Timóteo 3,16, ler a Bíblia. Essa é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, pelo próprio Deus, e disponível para o povo dele. Isso aqui é o próprio Deus falando contigo, falando comigo. Leia, busque, se debruce diante da palavra de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. Sabe, aquele que criou todas as coisas, ele mandou os homens escrever essa palavra aqui, para que possamos ler. Isso aqui é vida, isso aqui é salvação, isso aqui é equilíbrio para a sua vida. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a função da palavra de Deus. Isso é o que Deus quer da nossa vida. Existe uma outra função aqui na construção dessa casa, que é ler a Bíblia e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. São duas coisas muito próximas, mas não são iguais. Eu com 50 anos de crente, 50 anos de crente, não, 50 anos de idade, nem sei quantos anos de crente. Eu com 50 anos de idade, não sei nem quantos de crente, eu ouvi uma pregação e eu aprendi algo tremendo com um jovem.
Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia? Temos, mas também temos que ouvir. Porque o que Deus revelou para ele, eu fiquei assim, que isso que esse rapaz está falando? Isso é antibíblico? Eu falei, não é não, ele está certo. Meu irmão, eu aprendi uma coisa com 50 anos de idade, e aprendo várias, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, que você possa estar atento e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 1:3 fala sobre isso aqui. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras do profeta, da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Outro tema, vigiar. Todo crente precisa vigiar. Vocês viram o que aconteceu com Davi? Davi mandou os homens para a guerra, e em vez de ficar em contato com Deus, o que ele fez? Foi para a sacada do palácio dele vigiar. Foi vigiar a vida dos outros. O que aconteceu com ele? Encontrou uma mulher que depois daquilo ali, a vida dele desandou. Por quê? Porque não vigiou. Existia um homem que o apóstolo Paulo estava fazendo uma pregação numa casa, e a casa tinha mais de um andar. Existia um homem chamado Eutico, que ele estava ouvindo a pregação de Paulo. Aonde é que ele estava? Sentado numa janela. E acredito que ele ficava assim, o varão está falando sobre as coisas de Deus. Legal, né, lá? Ele não estava focado em Deus. Ele estava uma hora olhava para Paulo pregando, e uma hora olhava para onde? Para fora. Ele dormiu, caiu lá embaixo, morto. Por quê? Porque não vigiou. O apóstolo Paulo teve que parar o culto, parar a pregação, ir lá embaixo, orar por ele, ele voltar, ficar são, e voltou a assistir o culto. Eu te garanto que depois que o apóstolo Paulo orou por ele, e ele foi curado, que ele voltou à consciência, te garanto que ele saiu da janela, sentou no banco direitinho e ficou prestando atenção. Por quê? Porque aí ele passou a vigiar. É muito importante para construir uma casa na rocha, vigiar. Fala para o seu irmão assim, não sou vigia, crente. Perdão. Eu tirei aqui, quando eu fui pegar a Bíblia, eu tirei do texto. Uma coisa muito importante no reino de Deus é o perdão. Todo aquele que edifica sua casa na rocha tem que liberar perdão. Fundamento bíblico é perdão. Até mesmo que quando o pastor está aqui, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se tiver alguma coisa, não coma do pão, nem beba do cálice. Precisamos perdoar. Eu vou falar uma palavra dura. Até agora eu não acredito que não falei tanta coisa dura, mas vou falar uma coisa dura, mas é para o seu bem. Se a gente não perdoar o nosso próximo, Deus não perdoa os nossos pecados. E isso é bíblico. A Bíblia diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixe cair em tentação. Está errado.
Eu pulei a parte do perdão. A parte do perdão diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Quando oramos o Pai Nosso, falamos com o Deus, o Todo-Poderoso, e falamos com Jesus, o nosso resgatador. Perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo o pecado do meu irmão. Ou seja, você está declarando que Jesus não perdoa o seu pecado. E eu estou declarando que Jesus não perdoa o meu pecado porque eu não perdoei meu irmão. Casa na rocha é perdão. Casa na rocha é perdoar. Por isso é que Jesus disse: certo homem teve que cavar, teve que alicerçar um alicerce, teve que construir um alicerce. Sabe por quê? Casa na rocha dá trabalho. Tem que cavar fundo e ali construir um alicerce sobre a rocha. Senhor meu Deus e meu Pai, que nessa manhã, Senhor Deus, o teu povo receba de ti, Senhor Deus, e do teu Espírito Santo, ó Pai, uma orientação para perdoar, ó Pai. Não sou eu, Senhor Deus, que vou orientar, Senhor Deus, ou que vou fazer com que alguém perdoe outra pessoa. Eu peço, Espírito Santo de Deus, fale ao coração daquele que não perdoou e que ele tome coragem e perdoe. Que, Senhor Deus, eu te peço, revista cada um aqui do teu Espírito Santo, ó Deus, para a tua obra. E que aquele que tiver com dificuldade de perdoar seja cheio de ti, Senhor Deus, e que o Senhor Deus o encoraje, o abençoe, o fortaleça e que ele libere perdão, em nome de Jesus. Uma casa construída na rocha é o último tema, tá? É o último tema. Tem porta. Você sabia que na Bíblia a palavra porta aparece mais de 300 vezes? Sobre a porta está sempre aberta. O que Jesus diz, até no Sermão do Monte ele fala: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com a porta da sua casa espiritual, que a gente possa manter a nossa porta bem fechadinha e aberta só para as coisas de Deus. Existe hoje no mundo, nas redes sociais, no mundo, qual o nome que dá daquele mundo mundo digital? Não é isso, não é. Só quero falar só daquilo que existe no mundo digital. Uma preocupação até com as pessoas que fazem conteúdo digital em relação a uma coisa. Isso aqui é uma porta. Cuidado com essa porta. Cuidado com essa porta. Porque nós temos que entrar pela porta estreita. Essa porta é muito larga. Uma casa na rocha não pode ter uma porta muito larga. Lembra quando nós falamos da nossa casa? Do nosso quarto de oração? Da nossa dedicação ao Senhor lá na nossa casa? Essa porta está aberta dentro da nossa casa e dentro da nossa casa espiritual também. Cuidado com essa porta, povo de Deus.
Porque isso aqui é uma porta muito larga, que a gente possa colocar isso no devido lugar dele. Porque uma casa construída na rocha, coloca essa porta no devido lugar dela. Por que eu falei sobre um tema que eu até me enrolei agora para falar sobre redes sociais, mídias sociais, eu não sei, esse tema digital, né? Porque esse tema, hoje, entre os jovens, aqueles que produzem conteúdos digitais, até para eles já tem sido muito difundido. Os conteúdos, as pessoas que produzem conteúdo, eles já estão dizendo um para os outros, cuidado com o tempo excessivo ou com o que você vê no seu celular. Sabe por quê? Porque eles sabem que a porta é larga. Eles sabem que a porta é larga. Isso aqui tem que ser usado de forma coerente para louvar a Deus e fechar aquilo que não agrada a Deus. Isso aqui é uma porta larga. Existem outros pontos que fazem a gente construir uma casa espiritual. E a gente poderia falar mais e mais e mais. Mas eu quero seguir, porque esse Sermão do Monte, ele tem capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E isso aqui é muito ensinamento para o povo de Deus. Muito ensinamento. Mas eu quero seguir um pouco com a mensagem. O que a Bíblia diz em Mateus 7, 24? Vou ler aqui, ó. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Mas existe uma outra pessoa. Todo aquele, no versículo 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. O que aconteceu com esse? A mesma coisa que aconteceu com o outro que edificou a casa na rocha. Eu vou ler para vocês o que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro. As palavras são as mesmas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque estava sob a rocha. E no versículo 27 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É muito importante termos a casa na rocha. Mas haverá tempos, meus irmãos. Tempos e tempos. Tempos e tempos. Momentos e momentos. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Eu não sei qual é o seu tempo hoje. Será que é esse tempo aqui? Um tempo em que está caindo a chuva? Um tempo em que está transbordando os rios? Um tempo em que está soprando os ventos? Um tempo em que está batendo com força contra aquela casa? Será que chegou esse tempo na vida de alguém aqui? Eu não sei, não conheço a sua vida, eu conheço algumas aqui. Mas eu quero falar um pouquinho, antes dessa pregação acabar, sobre esse tempo. A Bíblia diz que a luta vem, tanto para um quanto para o outro. E eu quero dizer a você que Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece o seu sofrimento. A palavra do Senhor diz: o Senhor é o bom pastor, e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te conduz às águas tranquilas, e ali refrigera a tua alma. Prepara uma mesa na presença dos teus adversários. Unge a tua cabeça com óleo, e teu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meu irmão, o Salmo 23, ele não é uma fábula. O Senhor Jesus é o teu pastor. Lá no Velho Testamento, o Senhor Deus e o Senhor Jesus, eles cuidam tanto das suas ovelhas, que lá no Velho Testamento diz que Deus é o bom pastor.
porque Ele cuidou do povo de Israel. E Jesus veio e disse assim: eu sou o bom pastor, porque Ele assumiu a responsabilidade de cuidar de nós. Eu não sei o momento da sua vida, mas eu sei que Jesus veio ao mundo e Ele conhece toda a dor, porque Ele conhece a nossa dor, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai te dar o escape. O Senhor, o seu pastor, nada te faltará. Ele te conduz a pastos verdejantes e te leva a águas tranquilas, e ali refrigera a tua alma. Ele te dá paz, Ele te dá escape, Ele te dá alívio, e Ele te cura também. Confia em Cristo, na rocha. Confia no Senhor, seja qual for a situação. Confia em Jesus. Não confia em mim, não. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para revelar o Pai. E o Pai é bondade. O Filho e o Pai são amor. E eles cuidam dos detalhes na sua vida. Não vai ser o vento, não vai ser a chuva, não vai ser a tempestade, nada vai ser maior do que Cristo na sua vida. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar o escape, Ele vai cuidar de você. O Senhor, Ele é a luz do mundo. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é a água que sacia toda a sede. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão que venceu. Jesus é o nosso socorro. Em nome de Jesus. Ô Senhor, meus irmãos, essa é a palavra do Senhor para nós. Eu queria pedir aos irmãos se ficassem de pé. Queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente encerrar o culto. Mas enquanto o grupo de louvor chega aqui, eu quero fazer uma oração.